Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora hoje, né? Uma mensagem bastante importante para todos nós. Estamos próximos aí de alguns eventos que mudam completamente a história desse planeta, a nossa vida, a vida de todos, no bom sentido, né, gente? Então a gente sempre tem que ter presente na nossa consciência que tudo vem para o nosso bem, tudo é para um bem maior. A evolução preza sempre por um crescimento, por uma expansão, pela alegria de podermos viver mais descondicionados, né? Mais livres, mais libertos de paradigmas, de crenças, de situações que nos aprisionavam, de movimentos contrários à evolução. Então, são diversas ações, diversos eventos, diversas energias que acontecem nesse momento que culminam nessa separação das linhas do tempo, nessa separação entre aspas, né? Nessa condução dos seres para suas respectivas linhas de tempo em função do próprio processo interno, entendendo que nada é definido aleatoriamente, nada é por acaso e ninguém segue, né, um plano evolutivo ou não porque alguém escolheu, mas porque o ser mesmo foi quem escolheu isso e por isso estamos aqui nessa transição planetária. Então, nada é feito passando por cima do livre-arbítrio do ser humano, porque essa é uma lei, e nada é feito sem a autorização dele. Então, qualquer atividade, qualquer movimento energético, qualquer coisa, sempre está em linha com a lei superior, que está voltada para a vida, né? Então, a lei da vida, a lei do direito à vida, do direito ao bem-estar, do direito a progredir, do direito a ter o conhecimento necessário, a receber a informação necessária, o direito a se sentir, né, feliz dentro do processo. Tudo isso são direitos assegurados pela nossa própria existência. Ou seja, a partir do momento que existimos, né, e sempre existiremos, seja através, né, desse avatar ou de outro, nós sempre estaremos voltados para a evolução. Então, o ser que optou para a evolução, ele optou para a evolução. Então, ele sempre vai estar em tarefas evolutivas. O que não quer dizer que ele esteja sempre em planetas já evoluídos, né? Por quê? Porque justamente a tarefa dele é evoluir na medida em que ele está apoiando outros seres na sua própria evolução. Então, esse encadeamento, essa conexão, esse momento é um momento onde essas conexões vão se reforçar. Então, os seres que se conectaram por esse mesmo propósito, né, por um bem maior, vão estar mais alinhados, mais conectados, porque a energia vai facilitar ainda mais a aproximação desses seres por ressonância, né? Então, entendendo que ninguém vai bater na porta de ninguém e falar, oi, e aí, você, né, o que você quer ser meu amigo, quer ser minha amiga? Não funciona assim, né? Então, entendemos que as pessoas se unem umas às outras pela sua própria frequência. A frequência determina o propósito do ser. E o nível de consciência em que ele está determina a aproximação de outros que também estão naquele mesmo nível. Então, tudo vai se organizando em função dessas correntes evolutivas. Por outro lado, temos as correntes involutivas, então os seres que não querem, que não participam, que não querem evolução e que fazem parte, muitas vezes, de um sistema de terceira dimensão, que preconizou toda essa questão da separação dos seres, da sua própria origem, da sua própria fonte, né? Então, essas correntes elas vão se tornar agora, nesse momento, bastante claras e eventos, né? Então, como a energia chegou na nossa fisicalidade, então chegou no nosso próprio corpo físico, e a gente percebe os movimentos, ou seja, a energia está no planeta, na dimensão física do planeta. Então, ela chegou no ponto máximo de união dos seres, do reconhecimento dos seres com a sua própria essência. Então, esse realinhamento de cada ser propicia cada vez mais luz para o planeta, traz cada vez mais essas frequências e as outras começam a
as que não estão em alinhamento ressonância, elas começam a se sentir mal, né? Porque ninguém pode conviver com a mesma frequência, com uma frequência mais elevada, uma frequência mais baixa, não consegue conviver, gente, não tem como. Então, esse movimento se intensifica a partir de eventos. Então, as evidências são eventos que podem ocorrer, né? Não temos exatamente quando isso vai acontecer, mas esse mês de setembro ele é definitivo para determinados eventos, para que essa ruptura, entre aspas, essa ruptura, mas essas decisões e escolhas que tomamos sejam manifestadas na realidade física. Então, os movimentos se intensificam através de eventos para separar, para romper, porque cada ser tem que seguir a sua trajetória. Não tem como seguir, né, em cima do muro ou vivendo de forma alienada, né, como se não existisse nenhuma força superior. Então, revelações são que vão acontecer também, fazem parte dos eventos, e os movimentos também que vão acontecer dentro de nós. Então, a nossa orientação, a orientação superior, está mais relacionada aos movimentos que acontecerão dentro de nós, que repercutem fora, né? Então, tudo que a gente sente dentro de nós, primeiro, a primeira manifestação vem na nossa intuição, vem no nosso movimento interno, vem nas nossas energias e posteriormente se projeta externamente. Então, sempre de dentro para fora. Então, a instrução superior é de que a gente tem que, nesse momento, se manter em tudo aquilo que nós já fizemos, já construímos, já entendemos, já estamos vivendo, não importa em que nível, mas já estamos percebendo, né, que tudo isso existe em algum nível nosso superior. Como a gente está trabalhando isso, a gente intensificar esse processo, se manter cada vez mais voltado para si mesmo. Por quê? Porque no momento que culmina um evento, o evento é um efeito, é uma resposta. Então, nós temos aí 8 bilhões de pessoas no planeta e nós temos a grande quantidade de pessoas, né, a maior parte, que nem sabe que isso está acontecendo. O que não quer dizer que ela não esteja sendo apoiada, né? Então, todos são apoiados, porque muitos dos seres que não sabem disso são seres que vão ingressar num processo evolutivo, só que não é nesse momento, né? Então, eles estão sendo apoiados, só que o momento deles para ingressar vai ser outro, né? Em algum outro ponto. Então, eles vão estar sendo amparados dentro desses eventos que acontecem, que vão acontecer. Então, tudo tem uma sincronia, tudo tem uma ordem, tudo tem uma organização. Então, a instrução diz, e a grande orientação diz, não entre, né, não entre na porta errada, né, não vá de novo lá no caos, nas notícias. Por quê? Porque essas vão intensificar diante das energias, diante da luz, elas vão intensificar mais ainda o caos, porque se existe um caos, né, dentro de uma sala, você coloca uma luzinha, você vê um pouquinho do caos. Se chega Cristo Jesus dentro da sala, você imagina a intensificação dessa luz. Vai se ver cada detalhe do caos, né? Então é mais ou menos isso. A luz espiritual, a luz superior, que desce agora é muito mais forte. Então, dentro de uma salinha com um pequeno probleminha, aquilo se intensifica. Então, não vamos colocar a nossa energia, o nosso foco nisso. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo. Então, nós não vamos separar a nossa energia, ou seja, não vamos colocar a nossa energia em coisas que estão desvinculadas do plano. Ou seja, coisas desvinculadas do plano, eu coloco a minha energia se reparte em milhões de pedaços e eu gasto a minha energia com uma notícia que não condiz com o plano evolutivo. Então, nesse momento, a gente coloca essa energia para nosso interior, em contato com o nosso eu interno, e se nós não soubermos exatamente como proceder, a gente vai perguntar, mas vai estar nesse estado interno. A gente precisa estar no estado
da nossa frequência original, que é unida. Então, vai receber uma orientação, né, superior. Por quê? Porque nós estamos conectados à nossa essência. Então, virá. Então, não se abale, não se assuste, não se desespere, não entre na energia do contrário da evolução, que é a paz, que é a tranquilidade, que é o amor. Então, permaneça ali. O mundo externo tem que refletir o mundo interno. Então, essas discordâncias, elas acontecem porque o planeta está em transição. Então, a transição vai levar aqueles que estão transitando para a evolução, para o nível de organização e para o nível de tarefas, de coisas que eles necessitam fazer. Enquanto o outro lado é o outro lado. Então, aqui não existe lado, no caso evolutivo. Né? O que existe é que a gente precisa ter a consciência de que uma energia, a energia é sempre neutra e nós é que damos o rumo para ela. Então, nós temos que ter a consciência de que nós, se estamos num processo evolutivo, o rumo foi tomado, a decisão já foi tomada. Então, não precisa não vai nem dar espiadinha nenhuma, porque espiadinha corresponde à terceira dimensão, corresponde a um nível de frequência de baixa consciência. Baixa consciência. Então, no momento em que a gente desce, a gente está abrindo a porta do caos para nós. No momento que a gente sobe, a gente está fechando a porta para aquilo que não corresponde mais ao nosso processo evolutivo. Então, não corresponde mais. Tomamos a decisão, estamos seguindo para lá. Fechou para lá. Então, esse momento que as linhas vão se consolidando, nós temos que estar na nossa consciência, não na nossa mente, gente, porque qualquer memória passada ou alguma coisa intrusiva, alguma coisa que entra, né, de repente, que não corresponde, você tem que se voltar rapidamente para a sua consciência e falar: não, eu estou no plano que eu defini, eu sou um ser de luz, eu sou um ser positivo que está indo para um processo de crescimento, de expansão de consciência, de expansão. Então, eu permito que a minha consciência se expanda. Para ela, você vai colocar luz na sua consciência e automaticamente a consciência, ela faz esse trabalho. Ela vai repelir aquilo que já não é mais para você, porque não corresponde mais ao seu estado de frequência, de vibração que o seu corpo, a sua mente, sua alma deseja viver. Então, a alma fala, alma ou consciência, né? Aqui nós falamos alma, seres humanos, ela vai trazer imediatamente um movimento de te puxar para o que é para você. Então, os momentos, os eventos, pode acontecer um dia, 2, 3, não importa. Continue na sua consciência e continue voltado para a luz, porque aquilo vai transitar. Aquilo, lembre-se sempre que fora transita. O filme está passando, então se coloque na sua consciência e fale: ok, tudo bem, está passando, é causa, é isso, é aquilo, ok. Como disse Jesus, mil cairão ao seu redor, pode cair 1000 ao seu redor. Você vai continuar porque você está no caminho evolutivo e a sua fé é inabalável. Então a instrução é muito clara, a fé é inabalável. É inabalável. Inabalável. Então você vai continuar nessa energia, mesmo que 1000 caiam. Mesmo que 1000 caiam. Então esse é um momento de uma grande prova para toda a humanidade, que todos nós temos que ter essa consciência. Consciência formada. Consciência consolidada no caminho que escolhemos. Então se nós escolhemos estar aqui na transição planetária, no caso, essa egrégora, escolhemos estar aqui para trazer essa frequência, essa consciência, essas experiências que já fizemos. Então, milhares de pessoas que estão, né, pessoas que assistem e pessoas que não assistem, mas recebem informação, e o que a gente encontra em outras situações, o que acontece? Elas também combinaram isso, né? Vamos dizer, elas vieram, só que não lembram. Então, o nível de lembrança que a gente tem do quanto a gente combinou de estar aqui fazendo isso, depende do quanto a gente está disponível para saber sobre isso.
e do quanto a nossa própria egrégora, os nossos mentores, transferem para nós do quanto a gente realmente precisa saber naquele momento. Então, para a gente acessar os nossos registros, o nosso banco, né, de dados cósmico, isso também é monitorado e disponibilizado a partir do momento que a gente tem capacidade de entender. Então, se eu tenho capacidade de entender, me vê uma informação e isso me faz reviver ou relembrar que isso aí, eu já fiz isso em algum lugar. Sim, você já fez isso. Então, todos nós, ou todos entre aspas, mas muitos, já participaram de transições planetárias. Já participaram disso. Já sabem sobre isso. Já sabem que é assim. Então, não vão se alarmar, não vão se desesperar diante das situações, porque já sabem que é assim. Para um processo evolutivo, para os seres evoluírem dentro de um planeta, as energias precisam mudar. E sempre vai ser assim. As frequências precisam ser modificadas, ou seja, nós precisamos receber outras informações que vêm através da luz. A informação, a luz é a informação. A energia, a luz positiva, é a informação. Então, quanto mais a gente recebe dessa luz, mais informação nós temos, mais conhecimento acessamos de quem? De nós mesmos. E esses conhecimentos a gente vai se conectando com seres que estão dentro do mesmo propósito. E isso vai sendo apoiado, validado. Então, o que nós temos que fazer em momentos de eventos físicos que acontecem, que a gente vê o evento acontecendo, é nos manter, não é a gente se distrair com o evento, falar, e agora? O que será isso? Como você vai falar o que será isso? Se você está sabendo que é um movimento da transição planetária, então você tem que se manter no comando. Para isso que serve o comando nesses momentos. O comando não é só para a gente dar o comando para aquilo que a gente necessita, também, mas é o comando para a gente estar imbuído da nossa verdade interna, que não é única, né? Não existe, mas é a verdade de cada um diante da transição. Então você fala, não, estamos transitando um processo evolutivo, evidentemente que acontecem eventos externos para combinar e reorganizar essas energias. Por quê? Porque o planeta está recebendo frequências de quinta dimensão para cima. Então não vão ter mais frequências de terceira. Então, se não tem mais frequências de terceira, como é que nós podemos estar vivendo coisas de terceira? Então, o movimento vai acontecer para a gente ajustar essas arestas e para seguir o plano que nós mesmos definimos. Então, no momento de algo assim, a gente reafirma, se mantém no comando, se mantém firme. Se é feio fora, nós continuamos dentro. E continuamos reafirmando, que aquilo vai passar, vai transitar. Então, quando a gente não dá força para aquilo, porque se a gente colocar a nossa energia naquilo, a gente vai reforçar aquilo. Então, o movimento é o continuo indo, não é ignorar. Se tem situações que eu posso colaborar, eu vou colaborar, mas não posso me desviar do caminho. Esse é o grande ensinamento e a grande orientação em momentos de mudança de linha do tempo. Porque a mudança é da linha do tempo, gente. Ou seja, a nossa consciência está polarizada na linha A, né? E na linha B. E a gente está na linha A ainda. A gente como ser físico. A gente está pensando, não, mas se, e vai lá fazer coisas do mundo físico. A consciência já está no B. Então, se ela está no B, ela vai levar o ser físico para o B, para ficarem juntos, porque nós somos uma coisa só, não tem duas. Então, se chegou o momento, aí sim, o momento daquela pessoa estar em contato, se unindo ao seu superior mais ainda, isso vai acontecer, porque essa proporção de energia, essa proporção de consciência, entre aspas, de luz, vai permitir que ela veja mais. E fale, não, é isso mesmo, agora estou entendendo. Então ela vai se unindo para a linha B.
E aí ela vai ingressando naquilo que ela veio fazer. E vai se tornando quem ela é. E vai vindo mais informação, mais apoio superior, mais energia, mais informação. Então ela nunca vai estar abandonada. Não existe. Então nesses momentos é que a gente tem que, nossa fisicalidade estar completamente treinada. Então, a nossa emoção tem que estar treinada. A gente não pode entrar lá e falar, ai meu Deus, não. Feche a porta. Se coloque na sua consciência, medite mais, porque mais energia vai chegar. Então, pratique. A meditação nesse momento, super importante. A meditação nesse momento é muito importante, porque você vai trazer a energia para o seu estado de presença. Então, você rompe a linha linear do tempo. Você está na presença. Então, quanto mais você estiver no seu estado do agora, no seu estado de presença, mais você sai da linearidade. Quanto mais você sai da linearidade, mais você sai da linha do caos. Porque você vai estar acima. Então, o caos está passando aqui embaixo. 1000 cairão. Mas você está aqui. Porque em consciência e fisicalidade, a sua energia física já está mais elevada. Porque você está praticando essa internalização, essa meditação. Porque quem faz você sair da sua energia? Quem que vai fazer sair? Ninguém pode fazer você sair da sua energia. Ninguém. Nada. Quem faz sair? É a mente. Porque a mente vai ver, deixa eu dar uma olhada, abre a cortininha do passado. Abre a cortina do passado. Né? Aí você fala, mas o que é isso? Fecha. Não tem necessidade daquilo. Então não polua a mente, não obstrua os canais, porque a orientação superior não tem outro caminho. Então o que a gente tem que ter nesse momento? Não existe outro caminho para a chegada da informação. Então a instrução é desobstrua esses canais. Para desobstruir os canais, nós temos que estar em silêncio. Temos que praticar essa quietude interna, porque é nessa que você vai perceber a intuição. Aquilo que vem da intuição, da sincronicidade. O que é a sincronicidade, né? São os movimentos que o eu superior te traz para te sinalizar que está se aproximando do evento. Então, isso já aconteceu, já está próximo, e nós temos que ter essa consciência. Então, cada um de nós precisa estar coligado com o nosso eu superior para perceber o que está vindo e se organizar. Organizar quem? O nosso avatar. Né? Então, o nosso ser físico não existe outro para ficar chorando, desesperando. Só o nosso ser físico. Porque o nosso eu superior não tem nada disso. O nosso eu superior já está tudo certo, tudo pronto. Ele não vive de emoções. Não, ele vive alegre. A alegria é a frequência em que ele se mantém, que está além da fisicalidade. Então, nós temos que estar meditando, estar no nosso processo interno para trazer essa energia da alegria para os nossos corpos físicos. Então, a gente vai sentir o que o nosso eu superior está falando, porque é assim que ele fala conosco. Ele vai te trazer paz, vai te trazer harmonia. O mundo caindo, e você está em paz. É isso, é isso. Isso foi o que ensinou, os grandes mestres ensinaram, desde Buda. Né? Então, Buda nem falava, né? O Buda simplesmente sentava, os discípulos sentavam em silêncio e recebiam toda a informação que estava dentro dele. Ele transmitia a partir da quietude interna. Então, ele falava através do eu superior dele, que ele também não era da Terra, né? Então, ele também era um extraterrestre. Então, o processo é sempre o mesmo, ou seja, uma energia extraplanetária tem que permear, tem que entrar no planeta de vários pontos, em vários locais, para que possa trazer essa nova informação, essa nova consciência, essa nova perspectiva. E essa perspectiva tem que vir para a nossa fisicalidade para a gente viver a mesma coisa.
Então, o que o seu superior falou, você já percebeu, porque você está conectado diretamente. Então, você não está lá no noticiário, você está lá ocupado, somente estou ocupado, e o superior de novo está lá batendo na porta. Né? E aí você está observando os 1000 caindo, e agora eu vou lá catar os 1000, o que eu faço? E o superior está falando, vá para cá, pro outro lado. Então é isso que a gente tem que ter, não em mente, é o que a gente tem que ter no nosso coração. Se desvincular da mente lógica, se conectar à mente intuitiva. Então a gente praticando a meditação, o lado direito do nosso cérebro, a nossa conexão com o superior começa a se reforçar. Então a gente tem que permitir isso. E falar também, se a gente não está, a gente fala. Fala com nós mesmos, fala com o superior, pede orientação, pede instrução, faz o movimento, porque isso vai vir. Você está ativando, dando um comando de ordem que você quer a informação. Eu quero saber o que eu preciso fazer. Ponto. Você tem, todos nós temos o direito, gente, isso é sagrado, de sabermos, através do nosso superior, o que temos que fazer. Ninguém está aqui e vai falar assim, mas eu vou adivinhar o que eu tenho que fazer. Não, jamais. Toda e qualquer informação tem que chegar para o ser que está disponível. Não vai chegar para aquele que não está. Porque o eu superior não vai ficar tentando falar com um ser que está de férias, que está voltado para atividades que não correspondem ao processo evolutivo. Então, se a gente está nisso, está imbuído nessa energia, a gente vai receber. Não tem como, porque tem que receber, porque nós temos uma função. Então, voltamos para uma outra informação que é muito importante, que é justamente o papel de cada um. Todos nós temos um papel nessa transição planetária. Todos nós. Então, a pessoa fala, não, mas acho que isso é só você, aquele outro, nossa, aquele outro, será que é? Não. Todos temos. Não importa quantidade. Então, as pessoas sempre caem nessa questão de quantidade, de tamanho, de proporção. Não importa. Voltando de novo a Jesus, que tinha quantos apóstolos, né? Então, quantos que estavam junto com ele? Eram milhões? Não. Então, esse é o movimento. O movimento é 1, 2. Se 2 estiverem, né, fazendo um trabalho evolutivo, ele vai estar, Deus, Jesus, enfim, os mestres vão estar entre essas pessoas. Sempre. Todo momento que nós estamos fazendo um trabalho evolutivo, nós sentimos a presença dos mestres, porque é isso que precisa. Quando as pessoas se conectam para algo maior, elas necessitam de algo maior para poder receberem orientação maior do que elas. No momento em que a gente começa a se reconectar com o nosso eu superior, que é o algo maior, a gente está conectado a N consciências mais evoluídas que já passaram por aqui, que já fizeram esse trabalho, incluindo nós mesmos que já fizemos isso em algum outro lugar, mas precisamos do apoio por conta da lembrança. Mas não quer dizer que a gente não sabe como fazer. O importante é que o apoio dado através dos que já fizeram exponencia ou cresce essa rede. Então essa rede se amplia, ela vai ficando maior. E esse é o objetivo, porque as conexões elas vão se reforçando e vão se fazendo. E não são conexões que nós vamos ligando para alguém, olha, vem aqui, olha, vamos lá, olha, vamos nos encontrar, olha, vamos para o almoço, vamos para o jantar. Não são essas conexões. São conexões invisíveis e que se tornam visíveis. Então, muitas das pessoas que nós estamos encontrando agora, manifestando, são pessoas que já participaram conosco em outros momentos, de outros lugares, que são conexões de almas e que a gente não lembra. A gente fala, não, mas nossa, essa pessoa parece que eu já conheci. A gente tem aquela leve sensação de uma afinidade gigantesca.
porque nós já nos encontramos mesmo, só que era outro personagem, ou no próprio planeta Terra, em outro momento. Então não tem acaso. Então as conexões invisíveis criam as conexões visíveis. Então toda a conexão que está sendo feita agora a partir dessas estruturas, né? Estruturas hierárquicas invisíveis, começaram a se tornar visíveis. Então começamos a encontrar pessoas que têm afinidade com o mesmo propósito, que falam a mesma língua, que têm a mesma amorosidade, que têm a mesma vontade de crescer, de participar, porque elas fazem parte também dessa estrutura. Então, o objetivo agora é justamente esses eventos, eles são determinantes para a gente seguir o nosso caminho e participar dessas estruturas que vão se manifestar na Terra. Por quê? Porque cada atividade, cada conjunto de atividades tem milhares de seres visíveis e invisíveis que participam. Porque a informação não vem de fora, a informação vem de dentro. Então, se eu não tenho uma conexão com o meu superior, não faço o meu trabalho interno, eu não tenho a informação, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho a sabedoria, eu não tenho as energias, as frequências, o autodomínio necessário para lidar com o evento externo. Então, para lidar com o evento que me aparece, eu preciso já estar preparado. Então, nós fomos preparados, todas essas informações vão sendo disseminadas, tudo é preparo. Tudo que a gente vai recebendo, que vai transmitindo, que vai recebendo, que vai... O tempo todo são informações para nos preparar. Então, a gente foi se preparando para determinadas fases. Foram acontecendo fases de purificação, fase disso, diversas fases, até chegar na fase de regeneração da Terra e de um movimento de reconstrução, de reorganização para viver de uma outra maneira. Então, esse movimento ele se intensifica com os eventos externos. O que não quer dizer que o evento externo você vai falar, e agora? Então estragou tudo que a gente estava fazendo? Olha, o que é isso? Né? Então não caia nisso, né? Não caia nessa isso é uma autossabotagem, porque a mente pode olhar o lado de fora e falar, meu Deus. Aí você, de novo, autossabotagem, volte-se para a sua consciência e diga, não, isso é um filme que está passando, é o filme da transição que chegou num outro ponto, que culmina num evento externo e ok, e vai passar. E nós continuamos indo. Todo mundo que está nesse caminho ascensional vai continuar, porque escolheu. Escolheu. Não tem como. Escolheu. Escolheu crescer, escolheu progredir. Está feita a escolha. Ninguém pode impedir um ser, um co-criador, que está se unindo ao eu superior, a fazer o seu processo. Não importa em que ponto ele esteja, não pode ser impedido. Porque isso é uma lei superior, isso é uma lei universal. E aquele ser está amparado pelo seu egrégor e pelas suas hierarquias que trabalham junto àquele ser encarnado aqui. Então isso continua e tem que estar livre. Então esse é o ponto. Então aí você vê o evento externo como algo positivo. Por quê? Porque é uma libertação. Libertação dos seres daquelas energias que não correspondem mais. Daqueles velhos sistemas, né, de política, de tudo mais. Então esses sistemas, eles estão em outro caminho. O ser que está evoluindo não está fazendo aquilo, porque essa energia não é incompatível, é uma outra frequência. Então, a gente não se desviar por conta, né, da aparência dos eventos externos, ou ser forte, ser fraco, né, não importa, a gente se mantém na nossa consciência e vai sempre entender que aquilo vai passar. Assim como nós passamos em 2020. Né? Então, esses eventos, eles fazem parte de um processo maior. Tudo faz parte de um processo maior. Sempre o que está lá fora vai se ajustar ao que está dentro de nós. Então, se nós estamos em paz,
não podemos viver em guerra. Aí você vê uma guerra está passando. Mas se você está em paz, você vai estar diante da guerra em paz. Essa é a instrução de Jesus, né? A instrução hoje, Samana, Sananda, que são consciências cósmicas. Essas consciências cósmicas, elas mantêm a neutralidade. Então, diante da guerra, ele está caminhando neutro. Neutro. A neutralidade é uma energia cósmica, uma energia do nosso eu superior. É uma energia que nos mantém sem julgamento. Então, a gente não vai julgar o caos, nem os 1000 que estão caindo, e também não vamos ficar, né? Né? Rindo na energia que não corresponde à alegria. A alegria é um ser que transcendeu a matéria. Então, ele nem vê mais aquele evento. Ele nem vê. Então, tem casos de pessoas que não vão nem ver evento nenhum, porque ela já está em outro nível. Né? Mas os que têm que ver ou participar de alguma forma, eles já estão imbuídos da energia também da neutralidade. Só que eles estão num nível que se propuseram a estar para passar por aquilo e de alguma maneira apoiar, ajudar. Mas como? Não indo imerso dentro daquilo que está acontecendo, mas elevando a consciência, porque no momento que eu elevo a consciência, no momento que eu estou numa frequência mais alta e me aproximo de um ser desse, eu estou ajudando, porque aquele ser vai se elevar também. Então esse é o movimento, não é a gente julgar, não é a gente se achar melhor, não é a gente virar as costas, não é a gente ignorar, a gente se manter neutro fazendo o nosso trabalho interno, e ele vai se repercutir externamente. Então assim trabalham esses seres, e assim eles nos instruem, nos treinam para a gente caminhar como com a tocha, né? Você caminha, mas você não pode jogar essa tocha em cima de ninguém. Você não pode pegar a espada, né, e cortar ninguém, porque isso não faz parte de uma vida superior. Né? Então, a espada de luz, né, ela é justamente para cortar, sim, mas cortar o apego, cortar o mal, entre aspas, cortar a vaidade, minimizar a ira dessas pessoas que podem se intensificar. Então, minimizar. Como é que você minimiza o ódio dessas pessoas? Estando no amor incondicional, estando na compaixão, estando neutro, estando em silêncio. Não consigo nem me aproximar, não consegue, ótimo, se mantenha em silêncio. Não tem que ir lá. O seu silêncio vai falar muito mais, o silêncio interno vai falar muito mais do que indo lá para tentar falar alguma coisa humanamente, com as nossas palavras que muitas vezes não correspondem às palavras do eu superior. Então, o eu superior, nesses momentos, nos manda calar, né? Estar em silêncio, estar quieto, estar concentrado na nossa própria frequência e deixando que aquilo prossiga. Por quê? Porque esses grandes eventos, todos estão orquestrados por forças infinitamente maiores do que nós. Né? Então, o comando de naves, os comandos, eles têm toda a condição de lidar com forças desse tipo. Nós não podemos nos colocar lá se não formos orientados. Né? Então, não fomos orientados para isso, nos mantemos no nosso centro, na nossa paz, porque assim nós estamos colaborando. Colaboramos com nós mesmos e com os outros, lembrando que os outros, entre aspas, estão conectados. Então, se a gente faz um movimento errado, a gente perturba, a gente atrapalha os outros movimentos. Por quê? Porque na medida em que nós nos coligamos com outros seres, tudo que eu faço impacta no outro e em nós mesmos. Por isso que os nossos corpos físicos, quando não bem administrados, ou seja, diante de uma situação dessa, começo a me desesperar, eu vou impactar, primeiramente, a mim mesmo.
Por quê? Porque eu vou impactar os meus corpos sutis. Os meus corpos sutis estão conectados ao eu superior, estão conectados às egrégoras, às hierarquias superiores, aos nossos guias espirituais. Então, como é que nós vamos se comunicar se a gente está aqui com o nosso corpo físico fazendo um barulho? Então, isso é o ponto, porque afeta as outras dimensões de nós mesmos, que são mais sutis. As dimensões mais sutis, para virem para a nossa fisicalidade, a gente receber a informação, receber a energia, a gente tem que estar aqui em paz, permitindo. Se eu estou aqui assim, bagunçando, eu não consigo trazer a energia. Por quê? Porque eu estou com os meus corpos em desequilíbrio, minha emoção, minha mente. Então, tudo isso atrapalha e perturba o próprio fluxo e o fluxo de tudo que está conectado. Então, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Porque quando eu faço um movimento muito brusco, imediatamente eu já percebo. Então, isso não pode ser feito. Por quê? Porque tudo segue uma ordem. E cada ser tem a sua parcela, sua parte no plano, sua parte de frequências de acesso, que eu não vou conseguir acessar uma frequência diante, por exemplo, de um evento. Um evento em larga escala está aí para acontecer um evento que muda tudo. Vão ter N frequências. Se eu estou mantendo a frequência original, a minha frequência original, eu tenho que mantê-la dentro do caos. Mesmo que as energias derrubem tudo, eu tenho que estar na frequência mais alta que eu posso estar. Porque senão a comunicação fica truncada. Então esse é o ponto, a gente ter a consciência de que a única forma de comunicação que a gente vai ter em algum momento vai ser através da nossa consciência. Então a gente precisa estar imbuído disso, trazendo para nós mesmos a vibração, que é a vibração original, né, a nossa própria vibração. Como é que a gente percebe isso? É justamente a vibração onde a gente se sente bem, onde a gente não tem resistência, onde a gente está feliz. Então, ancorar agora o máximo que puder de situações que você se sentiu assim. Porque aí você vai, no momento de caos, a sua consciência vai buscar essa informação e vai buscar o ponto onde você se sentiu bem. Então, diante do caos, você se ancora no bem que você já sentiu. Você fala, mas eu lembro, passei uma situação, eu me senti super bem, depois aconteceu isso, aquilo, transitou, resolveu, tudo se resolve, tudo sempre se resolve, tudo sempre dá certo e tudo é feito para o nosso bem. Então, você tem que se ancorar nisso. Aí você faz esse movimento e você vai, a energia volta de novo a se elevar e se manter no ponto mais alto da sua consciência. Porque você sabe. Você fala, eu já sei. Não estou lembrando, não tem problema, você já sabe. Você sabe que você vai receber a informação correta na hora certa. Então você vai sempre estar imbuído desse movimento e praticando. A gente vem fazendo isso desde sempre. Por quê? Porque chegam momentos onde culmina em eventos maiores. Então nós treinamos, nós praticamos, praticamos. A gente vai fazendo. A gente não faz esse movimento ascensional porque tem alguma coisa para acontecer. A gente faz porque nós estamos evoluindo e a evolução não para, nunca. É ininterrupta porque o universo inteiro está evoluindo. E esse evento que está acontecendo não é um evento localizado. Tem mais essa informação, não é aqui na Terra só que está acontecendo isso. Esse é um movimento de expansão gigantesco, universal. Então é um movimento que acontece em N planetas. E por isso, e a Terra é mais um. Nós estamos aqui, mas cada um de nós que tem suas origens em outras órbitas está também fazendo isso na sua origem. Então, na minha origem também está acontecendo isso.
né? Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, no momento que eu estou evoluindo, que eu estou resgatando essa informação, está vindo de onde? Do eu superior, que está fazendo o trabalho lá também. Então, é tudo ao mesmo tempo. Só percebemos essa discordância por quê? Porque algumas pessoas ainda não estão se unindo ao eu superior, ainda não estão no ponto. Então, ainda sente discordância. Quando isso se torna mais forte, não tem discordância nenhuma. Então, um evento externo você já entendeu que está acontecendo por causa do plano que está de transição da Terra. E com a transição da Terra, a gente vai sair de um estado para o outro. E isso é normal. Então, a gente tem que aceitar, né, os movimentos que acontecem, mas sempre percebendo de dentro para fora. Como é que é a minha parte nisso? O que eu aprendo com isso? O que isso vai me trazer de maravilhoso? Eu estou ingressando num plano evolutivo, então você vai viver outras coisas. É isso que vai trazer. É a libertação de um planeta, de uma consciência primitiva, para uma consciência cósmica. Então, esse movimento ele só pode trazer para a gente algo magnífico, né? Porque a gente vai sair de uma coisa que a gente achava que era a realidade para uma realidade expandida, uma realidade onde tudo é possível, onde tudo flui, onde os seres se libertam desses sistemas e ao mesmo tempo, porque são vários eventos, percepção nossa aqui que são vários eventos, mas para eles é um evento, porque a percepção do espaço-tempo leva a gente a achar que são vários eventos que estão acontecendo. Porque para a gente, dentro do espaço-tempo, é mais fácil. A gente vive um, arruma um, vive outro, arruma outro, por conta dessa densidade. Mas quando o ser já está no nível de consciência de quinta, para ele, dentro dessa linearidade, pode ser de uma vez que resolva e pronto. Mas para cada um é de um jeito, por isso que é orquestrado seguindo uma energia onde do alto eles percebem quantos por cento das pessoas já estão em frequências mais altas, que já são muito mais do que 2020, 2021, 2022. Então, aí chega o ponto em que isso é possível, o evento físico, sem que isso cause, né? Porque a ideia não é acabar, né? A ideia é que seja o mais suave possível, porém tem que ser feito. Porque como é que a gente ingressa numa outra linha do tempo se a gente vive com um pé em uma e um pé em outra? Não tem como, a gente precisa de uma coisa que diga, nós estamos indo para lá, então vamos pôr os dois pés aqui e vamos para frente. Então os eventos eles vêm para que a gente se una de fato com todo o nosso ser para aquilo que a gente veio viver. Então vamos aproveitar esses eventos de uma forma construtiva, né? Não acreditando que isso é independente da forma que apareça, isso sempre vai ser para o nosso bem e para o bem maior. Gratidão.